O ar daquela noite de agosto era frio e cortante, um prenúncio do inverno que se instalava não apenas na cidade, mas na alma de Helena. Aos 19 anos, com a vida pulsando em seu ventre há 4 meses, ela se encontrava diante do tribunal implacável de sua sogra, Beatriz Alencar. A sala de estar da mansão Alencar, com seus móveis de jacarandá e tapetes persas, nunca lhe pareceu tão gélida e hostil. Cada objeto de arte, cada lustre de cristal, parecia zombar de sua simplicidade, de suas origens humildes, de seu vestido de algodão que já começava a esticar sobre a barriga incipiente. Beatriz, uma mulher de porte régio e cabelos prateados impecavelmente penteados, a encarava do outro lado da mesa de centro. Seus olhos, da cor de um céu de tempestade, não continham um pingo de compaixão. Ao seu lado, encolhido em uma poltrona Luís XV, estava Ricardo, seu filho, o homem que Helena amava, o pai da criança que carregava. Ele fitava o chão, a mandíbula tensa, uma estátua de covardia e submissão. Repita, por favor. A voz de Beatriz era seda embebida em veneno. Creio não ter ouvido direito. Helena engoliu em seco, a garganta arranhando. Eu disse que estou grávida, dona Beatriz. De 4 meses. O filho é do Ricardo. A cada palavra, ela olhava para Ricardo, um apelo silencioso para que ele a defendesse, para que ele se levantasse e assumisse a responsabilidade, o amor que jurara sentir por ela em noites estreladas, longe dos olhos julgadores de sua mãe. Mas ele permanecia em silêncio, um prisioneiro em sua própria casa. Beatriz soltou uma risada curta, desprovida de humor. Criança ingênua, ou talvez não tão ingênua assim. Uma golpista, talvez? Achou que um bastardo seria seu passaporte para a família Alencar, para o nosso nome, para o nosso patrimônio? Não é um bastardo? A voz de Helena tremeu, mas uma centelha de indignação lhe deu força. É seu neto, e eu não sou uma golpista. Eu amo o Ricardo, e ele me ama. Desta vez, o olhar de Beatriz se voltou para o filho. Ricardo, você ama essa criatura? Essa aventureira que mal terminou o curso técnico de enfermagem e que vive em um cubículo de 1 quarto e sala? Ricardo levantou o rosto. Havia agonia em seus olhos. Uma guerra interna que ele estava claramente perdendo. Mãe, por favor, nós nos gostamos. Aconteceu. Aconteceu? Beatriz se levantou, sua figura alta e esguia projetando uma sombra sobre Helena. Aconteceu. É o que os irresponsáveis dizem. Homens da nossa estirpe, Ricardo, não permitem que aconteça. Eles planejam, eles controlam seu destino. E, acima de tudo, protegem o legado da família. E o legado da família Alencar não inclui uma qualquer. E sua prole ilegítima. Ela se virou novamente para Helena, o desprezo evidente em cada linha de seu rosto. O Hospital da Misericórdia, o orgulho de nossa família por 3 gerações, é um pilar da comunidade. Você acha que eu permitiria que o nome Alencar, associado à caridade e à excelência médica, fosse manchado por um escândalo desses? O filho do diretor administrativo se envolvendo com uma auxiliar de enfermagem qualquer? Eu não sou uma qualquer. Helena retrucou, levantando-se também, o queixo erguido. O medo começava a dar lugar a uma raiva fria e dura. Eu sou a mulher que seu filho escolheu e a mãe do seu neto. Você não é nada, sibilou Beatriz aproximando-se. Você é um erro. Um erro que será corrigido esta noite. Ricardo lhe dará uma quantia. Um valor generoso, eu diria, pela sua inconveniência. Você pega o dinheiro, desaparece da cidade e resolve o seu problema. Ninguém nunca mais ouvirá falar de você. O choque da sugestão velada de um aborto atingiu Helena como um soco no estômago. Ela olhou para Ricardo esperando, rezando para que ele protestasse. Ele apenas desviou o olhar, o rosto pálido. Naquele instante, algo dentro de Helena se quebrou. Não o seu espírito, mas a imagem idílica que tinha do homem que amava. Ela viu-o pelo que ele era, um fantoche, uma extensão da vontade de sua mãe. O amor que sentia por ele se transformou em cinzas, e dessas cinzas, uma nova e terrível resolução começou a tomar forma. Eu não quero o seu dinheiro sujo, disse Helena, a voz agora firme, desprovida de qualquer tremor. E eu jamais, jamais tiraria o meu filho. Beatriz sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Corajosa e tola. Você não tem para onde ir. Seus pais, se me lembro bem, já se foram. Você não tem ninguém. Acha que vai criar uma criança sozinha, sem um tostão no bolso? Vai voltar para aquele seu bairro imundo e viver de caridade? Isso não é da sua conta, respondeu Helena. Tudo o que ameaça a minha família é da minha conta, declarou Beatriz. Ela caminhou até a porta e a abriu.
o ar frio da noite invadindo a sala. Sua presença aqui acabou. Pegue suas coisas do quarto de hóspedes e saia da minha casa. E se tentar procurar Ricardo novamente, ou se ousar usar o nome Alencar de qualquer forma, eu juro que farei da sua vida um inferno tão profundo que você desejará nunca ter nascido. Eu tenho recursos, menina, mais do que você pode imaginar. Eu posso fazer você desaparecer dos registros de qualquer hospital, de qualquer emprego. Posso garantir que nenhuma porta se abra para você nesta cidade. Entendeu? Helena olhou uma última vez para Ricardo. Ele finalmente a encarou, os olhos cheios de lágrimas não derramadas. Me perdoe, ele sussurrou, a voz quase inaudível. Mas o perdão era uma moeda que Helena não possuía mais. Ela lhe deu as costas, o desprezo que sentia por ele sendo uma armadura mais forte do que qualquer amor que já tivera. Caminhou em direção à porta, passando por Beatriz, sem lhe dirigir o olhar. A matriarca dos Alencar não se moveu, uma sentinela de granito guardando a entrada de seu império. Quando Helena pegou sua pequena bolsa no aparador ao lado da porta, Beatriz falou uma última vez. Lembre-se do que eu disse. Você está sozinha. Sempre esteve. E sempre estará. Helena parou no umbral da porta, sentindo a brisa gelada em seu rosto. Ela se virou lentamente, e pela primeira vez naquela noite, um sorriso tocou seus lábios. Não era um sorriso de alegria ou de escárnio, mas um sorriso de promessa, de uma determinação tão profunda e inabalável que pareceu surpreender até mesmo a si mesma. Você está errada, dona Beatriz. Hoje eu posso estar sozinha, mas um dia, tudo o que é seu, tudo o que você mais preza, o seu legado, o seu nome, o seu precioso hospital, um dia, tudo isso será meu, não por vingança, mas porque eu mereço e porque vou construir uma vida para o meu filho sobre as ruínas da sua arrogância. Lembre-se das minhas palavras. Beatriz apenas a observou com um ar de enfado, como se ouvisse o delírio de uma louca. Ela fez um gesto de dispensa com a mão e Helena saiu para a escuridão, a porta da mansão se fechando atrás dela com um clique definitivo e sonoro, ecoando como uma sentença. Sozinha na calçada de pedras portuguesas, com o vento agitando seus cabelos e as lágrimas finalmente rolando quentes por seu rosto, Helena pousou a mão sobre o ventre. Ela não era mais a menina ingênua que entrara naquela casa. O fogo da humilhação havia forjado algo novo dentro dela, uma mulher com um propósito claro, definido e inabalável. Ela olhou para o céu noturno, as estrelas parecendo tão distantes e frias quanto o coração daquela família. Ela não sabia como, não sabia quando, mas sabia que cumpriria sua promessa. Aquele não era um final, era o começo. A jornada seria longa, árdua, talvez a mais difícil de sua vida, mas em seu coração ela já podia vislumbrar o destino final. Ela seria a dona do Hospital da Misericórdia, e a mulher que a expulsou um dia a chamaria de senhora. O dinheiro que tinha na bolsa mal dava para pagar o aluguel do seu pequeno apartamento por mais um mês. As palavras de Beatriz ecoavam em sua mente, cruéis e precisas. Você não tem ninguém. Era a mais pura verdade. Órfã desde a adolescência, ela havia se agarrado ao amor de Ricardo como um náufrago a um pedaço de madeira. Agora, a madeira havia se desfeito, e ela estava à deriva em um oceano de desespero. As primeiras horas foram as piores. Ela caminhou sem rumo, o frio penetrando em seu casaco fino, as lágrimas secando em seu rosto e deixando a pele repuxada. A cidade, que antes parecia cheia de promessas, agora se mostrava como uma selva de concreto, indiferente à sua dor. Ela acabou em um banco de praça, observando os carros passarem, cada farol um lembrete de que o mundo continuava girando, alheio ao seu cataclismo pessoal. A mão protetora em seu ventre era seu único consolo, a única conexão com algo real e valioso. Somos só nós dois agora, meu filho. Ela sussurrou para a protuberância invisível. Mas eu prometo, eu juro por tudo o que há de mais sagrado, que você nunca sentirá falta de nada. Eu serei pai, mãe e um exército se for preciso. Naquela noite fria no banco da praça, Helena tomou a primeira decisão de sua nova vida. A autopiedade era um luxo que ela não podia se permitir. A dor era combustível e a humilhação, a matéria-prima para sua fortaleza. No dia seguinte, com os olhos inchados, mas a espinha ereta, ela começou a agir. Sabia que a ameaça de Beatriz não era vazia. Tentar continuar no seu emprego atual no Hospital da Misericórdia ou em qualquer outro hospital da cidade seria um suicídio profissional. O poder dos Alencar era vasto e insidioso. Ela precisava desaparecer do radar deles, tornar-se invisível para poder se reconstruir. Com o coração pesado, ela foi até seu apartamento, encaixotou suas poucas posses e, com a ajuda de um carreto barato, mudou-se para o outro lado da cidade,
para um bairro operário, anônimo e cinzento, onde ninguém a conheceria. Encontrou uma vaga em uma pensão modesta, um quarto pequeno e limpo, com um banheiro compartilhado no corredor. A dona da pensão, uma senhora viúva chamada Clara, de cabelos brancos presos em um coque e olhos gentis, olhou para sua barriga evidente e não fez perguntas. Apenas lhe ofereceu uma xícara de chá quente e um sorriso cansado, mas genuíno. A vida às vezes nos prega peças, menina, disse Dona Clara, enquanto Helena arrumava suas roupas em uma cômoda velha. O importante é não deixar a peteca cair. Uma mulher com um filho a caminho tem a força de 10 homens. Aquelas palavras simples, vindas de uma estranha, foram o primeiro bálsamo em sua ferida aberta. Dona Clara se tornou sua primeira aliada, uma figura materna improvisada que o destino lhe colocara no caminho. Os meses seguintes foram uma maratona de sobrevivência. Helena conseguiu um emprego como garçonete em um restaurante simples, trabalhando em turnos exaustivos. O trabalho era pesado. Seus pés inchavam e as náuseas matinais eram um desafio constante. Todo o dinheiro que ganhava era religiosamente guardado. Ela comia o básico, vestia roupas de segunda mão e recusava qualquer gasto supérfluo. À noite, em seu quarto na pensão, enquanto as outras moradoras assistiam à novela, Helena estudava. Ela havia trancado seu curso técnico de enfermagem, mas não abandonara os livros. Pelo contrário, ela devorava tudo o que podia sobre administração, finanças, gestão hospitalar. Comprava livros usados em sebos, pegava emprestado na biblioteca pública do bairro. Ela sabia que apenas a enfermagem não a levaria ao seu objetivo. Ela precisava entender a máquina por dentro, a engrenagem do poder e do dinheiro que movia um lugar como o Hospital da Misericórdia. Sua meta era clara e estava escrita em um caderno que ela guardava debaixo do colchão. 1. Concluir a faculdade de administração com especialização em gestão de saúde. 2. Acumular capital inicial. 3. Identificar as fraquezas do Hospital da Misericórdia. 4. Adquirir o controle acionário. 5. Assumir a presidência. Era um plano audacioso, quase delirante para uma garçonete grávida morando em uma pensão. Mas para Helena, era sua estrela guia. Sua razão de ser era a personificação do que o autor que ela começara a ler na biblioteca, Napoleon Hill, chamava de desejo ardente. O nascimento de Leonardo, ou Léo, como ela o chamava, foi o evento transformador que solidificou sua determinação. Em um hospital público, após um parto longo e difícil, ela segurou seu filho nos braços pela primeira vez. Ele era perfeito, tinha seus olhos, mas o formato do rosto lembrava vagamente Ricardo. Por um momento, a dor do passado a assaltou, mas ao olhar para aquele pequeno ser, tão dependente dela, Helena sentiu uma onda de amor e poder que eclipsou qualquer outra emoção. Ele era a sua causa, a sua bandeira. Criar Léo sozinha, enquanto trabalhava e estudava, era um desafio hercúleo. Dona Clara, a essa altura uma avó postiça para o menino, era seu anjo da guarda. Ela cuidava de Léo enquanto Helena estava no trabalho ou na faculdade, que ela conseguiu ingressar através de uma bolsa de estudos para alunos de baixa renda. Helena dormia poucas horas por noite. Havia dias em que o cansaço era tão avassalador que ela chorava em silêncio no banheiro, para não acordar o filho. Mas então ela olhava para o berço improvisado ao lado de sua cama, ouvia a respiração suave de Léo e encontrava forças para continuar. Ela se lembrava da humilhação, do rosto de Beatriz, da covardia de Ricardo. Essas memórias não eram mais fontes de dor, mas pedras de amolar para sua vontade. Ela estava transformando veneno em remédio. Cada nota alta na faculdade, cada real economizado, cada livro de gestão concluído, era um tijolo na construção de seu império. Ela não contava a ninguém sobre seu plano grandioso. Para o mundo, ela era apenas mais uma mãe solteira lutando para sobreviver. Mas em seu íntimo, ela era uma general em treinamento, estudando o campo de batalha, preparando suas tropas, esperando o momento certo para atacar. Os anos foram passando. Léo cresceu e se tornou um menino inteligente e perceptivo. Ele era o sol da vida de Helena. Ela o ensinou a ser forte, a ser gentil, a nunca julgar ninguém pela aparência ou pela condição social. Ela lhe contava histórias, não de contos de fadas, mas de grandes inventores, de cientistas persistentes, de líderes que superaram a adversidade. Ela estava moldando seu caráter, preparando-o para o mundo. Sobre o pai, ela foi honesta, mas sem alimentar o ódio. Seu pai foi um homem que eu amei muito, meu filho, ela dizia, mas ele não teve coragem para lutar por nós. E na vida, Léo, a coragem é tudo. Léo, com a sabedoria das crianças,
Parecia entender. Ele não sentia falta de um pai que nunca conheceu. O amor de sua mãe preenchia todos os espaços. Helena, por sua vez, se transformava. A menina assustada deu lugar a uma mulher focada e calculista. Ela se formou em administração com louvor. A primeira de sua turma. Com o diploma na mão, conseguiu um emprego como assistente administrativa em uma pequena clínica de bairro. Era um salário melhor, um passo na direção certa. Ela continuou vivendo de forma frugal, investindo cada centavo extra em cursos de especialização e em pequenos investimentos de baixo risco que aprendera a fazer. Ela era uma esponja, absorvendo conhecimento, construindo sua rede de contatos de forma discreta, sempre aprendendo, sempre se preparando. A imagem de Beatriz Alencar e do Hospital da Misericórdia ainda era a força motriz por trás de tudo, mas a natureza de seu desejo havia sutilmente mudado. A vingança pura e simples, o desejo de humilhar a mulher que a humilhou, começava a se mesclar com algo maior. O desejo de provar seu próprio valor, de construir um legado de competência e resiliência, de transformar uma instituição que carregava o nome Misericórdia em algo verdadeiramente misericordioso e eficiente, algo que a gestão arrogante e antiquada dos Alencar, ela suspeitava, já não era capaz de fazer. A promessa feita na noite fria da expulsão não era mais apenas uma ameaça nascida da raiva. Havia se tornado a planta arquitetônica de sua vida. E ela, a arquiteta, estava pacientemente, dia após dia, assentando as fundações. Enquanto o mundo via uma administradora competente subindo discretamente na carreira, nos bastidores, ela era uma estrategista militar planejando uma campanha de longo prazo. Após 2 anos na pequena clínica, onde reorganizou todo o sistema de agendamento e faturamento, dobrando a eficiência, ela foi recrutada por uma rede de laboratórios de médio porte. Ali, ela teve seu primeiro contato real com a gestão de saúde em uma escala maior. Ela não se limitava às suas funções. Ficava depois do expediente para conversar com os bioquímicos. Entendia as complexidades da logística de suprimentos. Estudava as margens de lucro de cada exame. Em menos de 3 anos, ela se tornou gerente de operações da rede. Seu salário aumentou significativamente, e com ele, sua capacidade de investir. Foi nessa época que ela conheceu o Dr. Nogueira, um advogado tributarista de meia idade, conhecido por sua mente afiada e sua aversão a dinastias familiares arrogantes que tratavam seus negócios como feudos. Ele foi contratado pela rede de laboratórios para uma reestruturação fiscal e ficou impressionado com a profundidade do conhecimento de Helena, que ia muito além de sua função oficial. Você tem uma mente para os negócios que eu raramente vejo, senhora. Costa, ele disse a ela um dia, após uma reunião tensa onde a análise de Helena salvou a empresa de uma multa milionária. Você vê o tabuleiro inteiro, não apenas as peças à sua frente. Helena, que ao longo dos anos aprendera a ler as pessoas com uma precisão assustadora, sentiu que podia confiar nele. Em um café, longe de ouvidos curiosos, ela contou-lhe uma versão editada de sua história. Não mencionou a gravidez ou a humilhação pessoal, mas falou de seu interesse acadêmico e de investimento no modelo de gestão do Hospital da Misericórdia, que ela descreveu como um gigante adormecido, gerido por práticas do século passado. Dr. Nogueira ouviu atentamente, seus olhos inteligentes brilhando atrás dos óculos de aros finos. Ele conhecia a fama dos Alencar. Conhecia a reputação de Beatriz como uma matriarca tirânica e a do hospital como uma instituição que já vira dias melhores, vivendo mais do nome do que da eficiência. E qual é o seu objetivo final com esse interesse? Ele perguntou, já suspeitando da resposta. Eu quero comprá-lo, disse Helena, sem rodeios. Nogueira ergueu as sobrancelhas. O Misericórdia? É uma instituição de capital fechado, majoritariamente nas mãos da família. Beatriz Alencar detém quase 60% das ações. O resto está pulverizado entre médicos antigos e investidores passivos. Ela nunca venderia. Pessoas nunca vendem o que amam, Dr. Nogueira, mas elas são forçadas a vender o que não conseguem mais sustentar, respondeu Helena, a voz calma e segura. E é aí que entra a nossa estratégia. Aquele foi o início de uma aliança poderosa. Dr. Nogueira, fascinado pela audácia e pela inteligência de Helena, tornou-se seu conselheiro legal e principal arquiteto financeiro. Juntos, eles passaram os 5 anos seguintes executando um plano meticuloso e silencioso. O primeiro passo foi a criação de um fundo de investimento, uma entidade jurídica discreta com um nome genérico, Prosperitas Capital. Através desse fundo, Helena,
Agora, com um patrimônio considerável acumulado de seu trabalho e investimentos inteligentes, começou a operar. Ela continuou sua ascensão profissional, saindo da rede de laboratórios para se tornar diretora em uma consultoria de gestão de saúde. A posição deu-lhe acesso a dados, a contatos e, mais importante, a uma visão panorâmica do setor. Ela era uma predadora paciente, observando sua presa à distância. Enquanto isso, o Hospital da Misericórdia começava a mostrar os sinais de sua própria esclerose. Beatriz Alencar, envelhecendo, tornara-se ainda mais autoritária e resistente a mudanças. Ela via a modernização, prontuários eletrônicos, gestão de dados, otimização de compras, como frescuras desnecessárias que ameaçavam a tradição humanizada do hospital. Na realidade, ela simplesmente não entendia a nova economia da saúde e se recusava a aprender. Ricardo, agora diretor administrativo, seguia as ordens da mãe, incapaz de implementar as inovações que, em seus momentos de lucidez, sabia serem necessárias. O hospital começou a sangrar financeiramente. Pequenos déficits anuais se tornaram rombos maiores. Equipamentos ficavam obsoletos. Os melhores médicos, frustrados com a gestão arcaica, começaram a sair para hospitais mais modernos. A reputação do Misericórdia começava a enferrujar. Helena e Dr. Nogueira observavam tudo isso através de relatórios trimestrais e de uma pequena rede de informantes que Helena sutilmente cultivou. Enfermeiras insatisfeitas, administradores de nível médio frustrados. O plano entrou na segunda fase. O hospital, para cobrir seus déficits, começou a contrair empréstimos. A Prosperitas Capital, através de intermediários e bancos parceiros, começou a comprar essa dívida. De forma lenta e constante, o fundo de Helena se tornou um dos principais credores do hospital. Beatriz, em sua arrogância, mal notava quem eram seus credores. Ela apenas via o dinheiro entrando para tapar os buracos de sua gestão falha. A terceira fase foi a mais delicada, a aquisição de ações. Dr. Nogueira, com sua expertise, identificou os acionistas minoritários. Eram médicos aposentados, viúvas de antigos sócios, pessoas que viam suas ações mais como uma herança sentimental do que como um ativo financeiro. A Prosperitas começou a fazer ofertas generosas, muito acima do valor de mercado, por esses pequenos pacotes de ações. Um a um, os minoritários, vendo o declínio do hospital e seduzidos pela oferta irrecusável, começaram a vender. Cada transação era feita com o máximo de sigilo, através de diferentes empresas de fachada, para que o nome da Prosperitas não aparecesse de forma proeminente. Helena vivia uma vida dupla. Para seu filho Léo, agora um pré-adolescente brilhante, ela era uma mãe dedicada e uma executiva de sucesso. Eles moravam em um apartamento confortável, viajavam nas férias, e ela nunca perdia uma reunião de pais e mestres. Léo era o centro de seu universo, a razão pela qual ela mantinha sua humanidade e seu equilíbrio. Seu trabalho na consultoria era sua fachada, seu campo de treinamento, mas suas noites e fins de semana eram dedicados ao seu projeto de paixão, como ela o chamava ironicamente com Dr. Nogueira. Ela analisava planilhas, lia relatórios, aprovava cada movimento estratégico. Ela conhecia o balanço do Hospital da Misericórdia, melhor do que a própria Beatriz. Ela sabia qual ala era menos rentável, qual fornecedor tinha o contrato mais inflacionado, qual departamento tinha o maior índice de absenteísmo. Ela não estava apenas planejando uma aquisição, estava planejando uma ressurreição. Faltando poucos meses para o 10º aniversário da noite de sua expulsão, o plano chegou a um ponto crítico. A Prosperitas Capital agora detinha 32% das ações do hospital, compradas silenciosamente no mercado secundário. Somado a isso, era a maior detentora da dívida da instituição. O hospital estava em uma encruzilhada financeira. Um grande empréstimo estava para vencer, e os bancos, desconfiados da saúde financeira do Misericórdia, recusavam-se a refinanciar. Beatriz Alencar foi forçada a fazer o impensável: convocar uma reunião extraordinária do Conselho para propor a venda de um novo lote de ações, na esperança de levantar capital e evitar a insolvência. Era a oportunidade que Helena esperava. Era o momento em que a preparação encontraria a oportunidade. Eles estão desesperados, disse Dr. Nogueira ao telefone, a voz vibrando de excitação contida. Vão oferecer 15% do capital. Com isso, e com as ações que já temos, passamos dos 45%. Teremos a maior fatia individual, maior até que a de Beatriz.
Não é o suficiente, respondeu Helena calmamente, olhando pela janela de seu escritório para a cidade que um dia a rejeitou. Eu não quero ser a maior acionista. Eu quero o controle, o poder de decidir, de mudar, de reconstruir. Eu quero tudo. Dr. Nogueira ficou em silêncio por um momento. Isso é arriscado, Helena. Como? Beatriz confia no poder de seu nome, na lealdade dos antigos conselheiros. Ela subestima os outros. Há um grupo de 3 médicos no conselho, liderados pelo Dr. Martins, o chefe da cardiologia. Juntos, eles detêm 8% das ações. Eles estão profundamente insatisfeitos com a gestão. Querem modernidade, novos equipamentos. Ricardo tentou negociar com eles, mas Beatriz vetou tudo. Eles são a chave. Você quer que eu os aborde? Não. Eu mesma farei isso, decidiu Helena. Chegou a hora de a arquiteta sair das sombras e visitar o canteiro de obras. A menina que fora expulsa com nada além da roupa do corpo e uma promessa silenciosa estava prestes a bater à porta do império. E desta vez, ela não pediria para entrar. Ela chegaria com a chave na mão. A manhã da reunião do Conselho do Hospital da Misericórdia amanheceu cinzenta e úmida, um espelho do clima dentro da suntuosa sala de reuniões. O ar era pesado com uma tensão palpável. Beatriz Alencar, sentada na cabeceira da longa mesa de mogno, parecia mais velha do que Helena se lembrava. As linhas em seu rosto eram mais profundas e havia uma rigidez em sua postura que traía uma ansiedade subjacente. Ao seu lado, Ricardo parecia abatido, o peso do fracasso iminente visível em seus ombros caídos. Ele folheava os papéis à sua frente sem realmente vê-los. Os outros membros do conselho, médicos veteranos, investidores de longa data, todos homens de cabelos grisalhos e ternos caros, cochichavam entre si, o descontentamento flutuando na sala como fumaça de charuto. A pauta era sombria, a necessidade urgente de capitalização para evitar que o hospital, o orgulho e o legado da família Alencar, se tornasse insolvente. A estratégia de Beatriz era simples e, em sua mente, infalível. Ela usaria sua autoridade e o peso de seu nome para convencer o conselho a aprovar a venda de um novo bloco de 15% das ações. Ela presumia que os compradores seriam os mesmos investidores passivos de sempre, ou talvez um banco amigo, permitindo que ela mantivesse o controle de fato, mesmo que sua participação majoritária fosse ligeiramente diluída. Ela não fazia ideia da tempestade que se formara no horizonte, uma tempestade que levava o nome de Helena Costa. A reunião começou pontualmente. Beatriz fez um discurso inflamado, misturando apelos à tradição e à lealdade com uma minimização dos problemas financeiros, que ela atribuía a fatores externos do mercado, e não à sua gestão desastrosa. Ricardo apresentou os números, sua voz monótona e sem vida, quase como se estivesse lendo um obituário. Como podem ver, concluiu Beatriz, com uma falsa aura de confiança, uma injeção de capital resolverá nossos problemas de liquidez e nos permitirá continuar nossa nobre missão. Coloco em votação a proposta de emissão e venda de 15% de novas ações. Houve um murmúrio de concordância hesitante. A maioria ali, embora insatisfeita, estava acostumada a seguir a liderança de Beatriz. Foi então que Dr. Martins, o respeitado chefe da cardiologia, pigarreou. Com todo o respeito, Beatriz, mas vender mais ações sem um plano de reestruturação claro é como encher um balde furado. Já fizemos isso antes. Precisamos de uma mudança de gestão, de uma nova visão. Beatriz o fuzilou com o olhar. Está questionando minha competência, Armando? Antes que a discussão pudesse escalar, a porta da sala de reuniões se abriu. Uma secretária jovem e nervosa entrou. Dona Beatriz, me desculpe a interrupção, mas há uma senhora aqui. Ela disse que tem um assunto de extrema importância para discutir com o conselho. O nome dela é Helena Costa. Ela representa a Prosperitas Capital e outros acionistas. O nome Helena não provocou nenhuma reação imediata em Beatriz. Era um nome comum. Mas para Ricardo, foi como se um fantasma tivesse entrado na sala. Ele empalideceu, seu corpo enrijecendo na cadeira. Ele olhou para a mãe, mas ela estava focada na audácia da interrupção. Prosperitas Capital? Beatriz disse com desdém. O fundo abutre que anda comprando nossas dívidas? Diga a essa senhora que estamos em uma reunião privada e que ela não é bem-vinda. Receio que isso não será possível. A voz veio da porta. Era calma, clara
e carregada de uma autoridade inquestionável. Helena entrou na sala. 10 anos a haviam transformado. A menina de vestido de algodão dera lugar a uma mulher de elegância sóbria e poder contido. Ela usava um tailleur cinza escuro, perfeitamente cortado, seus cabelos presos em um coque sofisticado. Seus olhos, no entanto, eram os mesmos, intensos, determinados, e agora, fixos em Beatriz Alencar. Ela caminhava com uma graça silenciosa, e atrás dela entrou o Dr. Nogueira, carregando uma pasta de couro. A sala ficou em um silêncio sepulcral. Ricardo parecia que ia desmaiar. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Beatriz a encarou, primeiro com confusão, depois com um lampejo de reconhecimento que rapidamente se transformou em fúria. Você, ela sibilou, o veneno de uma década atrás ainda fresco em sua voz. Como ousa? Segurança! Tirem essa mulher daqui. Eu não faria isso se fosse você, dona Beatriz, disse Helena, sua voz ecoando na sala silenciosa. Ela parou ao lado da mesa, em frente a Beatriz, e colocou uma pequena pasta sobre a madeira polida. Afinal, não é educado expulsar a sua maior parceira de negócios. Parceira? Você não é nada. É a golpista que voltou para tentar a sorte de novo. Helena ignorou o insulto. Seu olhar varreu a sala, pousando brevemente em cada membro do conselho. Senhores, meu nome é Helena Costa. Sou a fundadora e CEO da Prosperitas Capital. Ela fez uma pausa, deixando a informação assentar. Nos últimos 5 anos, meu fundo tem discretamente adquirido ações deste hospital no mercado secundário. No momento, detemos 32% do capital do Hospital da Misericórdia. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Beatriz parecia ter sido fisicamente atingida. Mentira! Isso é impossível! Doutor. Nogueira deu um passo à frente e abriu sua pasta, distribuindo documentos para cada membro do conselho. Os certificados de ações e as procurações estão todos aqui, devidamente registrados. É tudo perfeitamente legal. Helena continuou, sua voz mantendo o mesmo tom controlado. Além disso, como a senhora Alencar mencionou, somos os maiores credores do hospital. A dívida que vence no próximo mês, que este conselho está tentando desesperadamente cobrir, é conosco. Ela se virou para o Dr. Martins. Dr. Martins, o senhor e seus colegas, Dr. Azevedo e Dr. Lima, expressaram preocupações legítimas sobre o futuro desta instituição. Conversamos longamente na semana passada sobre uma visão compartilhada de modernização e excelência. Ela olhou para o médico. O senhor ainda está disposto a nos dar um voto de confiança? Dr. Martins, segurando os documentos que provavam a posição de Helena, levantou-se. Sim, eu e meus colegas confiamos nosso voto e nossas ações, que somam 8% à senhora Costa para esta reunião. O queixo de Beatriz caiu. A traição em seus próprios domínios era um golpe que ela não esperava. Ela fez as contas em sua cabeça, o pânico começando a se instalar. 32 mais 8, isso é 40%. Eu ainda tenho 52. Eu ainda tenho o controle, ela disse, a voz um pouco estridente. Helena sorriu pela primeira vez. Um sorriso frio, cirúrgico. Tinha, dona Beatriz, tinha. O senhor se lembra do seu primo distante, Afonso, que herdou 2% das ações de seu pai e que vive na Austrália? Ele ficou muito feliz em vendê-las para nós na semana passada. E a senhora Guzmão, viúva de um dos fundadores, detentora de 3%? Ela decidiu que a nossa oferta era mais promissora para o futuro do legado de seu marido do que a gestão atual. A cor sumiu do rosto de Beatriz, enquanto a matemática cruel se desenrolava. 32 plus 8 plus 2 plus 3, 45. 45%, disse Ricardo, a voz um fio. Mãe, ela tem 45%. Ainda não é a maioria, rosnou Beatriz, agarrando-se ao último fio de poder. Ainda não, concordou Helena. E é por isso que estou aqui. Eu vim fazer uma proposta para a sua proposta. A emissão de 15% de novas ações. A Prosperitas Capital se oferece para comprar a totalidade desse novo bloco. Pagamento à vista. O dinheiro entrará no caixa do hospital amanhã de manhã. Será o suficiente para quitar a dívida e investir em equipamentos de emergência. O silêncio na sala era absoluto. Todos entenderam a jogada de mestre. Se o conselho aprovasse a venda para Helena, sua participação saltaria para 60% do novo capital social. Ela teria o controle absoluto. Se recusassem, o hospital se tornaria insolvente em 30 dias. E Helena, como principal credora, poderia executar a dívida e tomar os ativos da mesma forma. Era um cheque-mate. Beatriz olhou ao redor da sala, procurando por um aliado, um único olhar de apoio, mas os rostos que encontrou
eram de homens que viam a salvação do hospital, não a dela. O poder dela, construído sobre medo e tradição, havia se evaporado em questão de minutos. Isso é monstruoso, sussurrou Beatriz, finalmente encarando Helena. Você planejou isso, por todos esses anos. Sim, disse Helena, sem um pingo de remorso. Eu planejei. Chame de desejo ardente, chame de propósito definido. Eu chamo de justiça. Eu disse a você, há 10 anos, na noite em que você me expulsou de sua casa, grávida e sozinha, que um dia tudo isso seria meu. Você riu de mim. Ela se inclinou ligeiramente sobre a mesa, sua voz baixando para um sussurro que apenas Beatriz e Ricardo podiam ouvir. Quem está rindo agora? Ela se endireitou e dirigiu-se ao conselho. Senhores, a proposta está na mesa. Salvar o hospital sob uma nova direção ou deixá-lo afundar com a antiga. A escolha é de vocês. Doutor. Martins não hesitou. Eu voto a favor da proposta da senhora Costa, 1 a 1. Os outros membros do conselho, vendo a lógica inegável da situação, seguiram o exemplo. A favor, a favor, a favor. O som de cada voto era um prego no caixão do reinado de Beatriz Alencar. Ricardo permaneceu em silêncio, o rosto enterrado nas mãos. Beatriz estava paralisada, seu rosto uma máscara de incredulidade e ódio impotente. A mulher que ela desprezara, que ela descartara como lixo, havia retornado não como uma suplicante, mas como uma conquistadora, e ela o fizera não com escândalos ou chantagens, mas com a própria arma que os Alencar mais prezavam, o poder do capital e da estratégia. Helena olhou para a mulher que a destruíra e que, sem saber, a criara. Não havia triunfo em seu olhar, apenas a calma satisfação de um plano perfeitamente executado. A reunião está encerrada, disse Helena, sua voz preenchendo o vácuo de poder na sala. A partir de amanhã, o Hospital da Misericórdia tem uma nova presidente. Eu. E a primeira ordem do dia será uma auditoria completa. Tenham todos um bom dia. Ela se virou e caminhou em direção à porta com o Dr. Nogueira, sem olhar para trás. O império dos Alencar havia caído, e em seu lugar, o império de Helena Costa estava apenas começando a se erguer. O primeiro dia de Helena, como a nova soberana do Hospital da Misericórdia, não começou com uma festa de celebração ou um discurso grandioso no átrio principal. Começou antes do nascer do sol, em seu apartamento, com um ritual sagrado. Ela preparou o café da manhã para Léo, que agora, aos 10 anos, era um menino observador e curioso. Ele sabia que algo monumental havia acontecido. Sua mãe estava mais focada, se é que isso era possível, e havia uma nova energia ao redor dela, uma aura de poder finalmente liberado. Mãe, você parece diferente hoje, disse Léo, enquanto passava geleia em sua torrada. Helena sorriu, um sorriso genuíno e relaxado que ela raramente se permitia. Hoje é um dia importante no trabalho, meu filho. O começo de algo novo. O hospital que você sempre fala? Sim, querido, aquele hospital. Ela se ajoelhou na frente dele, arrumando a gola de seu uniforme escolar. Lembre-se do que eu sempre te ensinei. Não importa de onde você vem, mas sim o que você constrói. E hoje, eu começo a construir algo muito importante, por nós. Ele a abraçou forte. Eu sei que você vai ser a melhor mãe. Aquele abraço era sua verdadeira coroação. Ao chegar ao hospital, ela dispensou o motorista na entrada principal e entrou a pé, como qualquer outro funcionário. Ela não foi para a suntuosa sala da presidência no último andar, o ninho de águia de onde Beatriz Alencar governava. Em vez disso, vestindo um jaleco branco simples sobre seu tailleur, com um crachá que dizia apenas Helena Costa, presidente, ela começou sua jornada no pronto-socorro. O caos matinal estava em pleno andamento, macas nos corredores, pacientes gemendo, enfermeiros correndo de um lado para o outro em um balé de exaustão e dedicação. Helena não interferiu. Ela observou. Ela ouviu. Ela conversou com uma enfermeira-chefe sobre a falta de monitores cardíacos. Anotou a queixa de um técnico de radiologia sobre a máquina de raios-x que vivia quebrando. Ofereceu um copo de água para uma senhora idosa que esperava há 3 horas para ser atendida. Sua presença era uma anomalia. A antiga presidente raramente descia de seu pedestal. Os funcionários a olhavam com uma mistura de curiosidade, desconfiança e uma centelha de esperança. Ela não era uma figura distante gritando ordens. Ela estava no campo de batalha, sentindo o pulso da instituição. Por volta das 10 da manhã, ela encontrou Ricardo. Ele estava saindo do centro cirúrgico, parecendo ter envelhecido 10 anos em 24 horas.
Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ao ver Helena, ele parou, o constrangimento e a vergonha o paralisando. Helena... Ele começou, a voz rouca. Dr. Alencar. Ela o corrigiu, a voz profissional, mas não cruel. Eu estava indo para a ala de pediatria. Gostaria de me acompanhar e me atualizar sobre os desafios do setor? A frieza profissional era mais cortante do que qualquer grito. Ela o estava tratando como um subordinado, que era exatamente o que ele era agora. Ele assentiu, derrotado, e caminhou ao lado dela, explicando os problemas de orçamento e a falta de especialistas na pediatria. Helena ouvia atentamente, fazendo perguntas pontuais e inteligentes. Ela não mencionou o passado. Não precisava. A nova realidade falava por si. A notícia de sua visita de campo se espalhou pelo hospital como um incêndio. Na hora do almoço, quando ela apareceu na cafeteria dos funcionários e sentou-se em uma mesa comum com um grupo de enfermeiras, o choque foi visível. Ela perguntou sobre seus turnos, sobre suas famílias, sobre o que elas mudariam no hospital se tivessem o poder. Mais pessoal, Sra. Costa, disse uma enfermeira mais velha, chamada Lúcia. Estamos sobrecarregadas. Amamos o que fazemos, mas estamos no limite. Dona Beatriz sempre dizia que o orçamento não permitia. O orçamento será reavaliado com base nas necessidades dos pacientes e da equipe. Não o contrário, respondeu Helena. A eficiência não significa cortar custos cegamente. Significa investir nos recursos certos para obter os melhores resultados. E nosso principal recurso são vocês. Aquelas palavras, tão simples e lógicas, eram revolucionárias naquele ambiente. Enquanto isso, no último andar, Beatriz Alencar estava em seu escritório, recusando-se a sair. Ela havia sido informada de que a nova presidente ordenara a mudança de seus pertences para uma sala menor e que o escritório principal passaria por uma reforma e modernização. Era o seu santuário, o símbolo de seu poder, e agora estava sendo violado. Ela ligou para antigos aliados, advogados, membros do conselho que se abstiveram. Mas as portas se fecharam. O poder havia mudado de mãos, e a lealdade, como sempre, seguiu o poder. Sua fúria se transformou em um desespero gelado. Ela era uma rainha exilada em seu próprio castelo. No meio da tarde, Helena finalmente subiu para o andar da diretoria. Ela encontrou Beatriz sentada atrás de sua enorme mesa, uma figura teimosa e imóvel. Bom dia, Dona Beatriz, disse Helena, calmamente, parando na porta. A equipe de mudanças está esperando a sua autorização para encaixotar seus itens pessoais. Você não vai me tirar daqui, disse Beatriz, a voz trêmula de raiva. Este escritório foi do meu pai, do meu avô. Você não tem o direito. Pela lei e pelos estatutos desta instituição, eu tenho todo o direito, respondeu Helena. Mas eu não vim aqui para discutir isso. Ela entrou na sala e sentou-se na cadeira de visitante. A mesma cadeira onde, em outra sala, em outra vida, ela havia sido sentenciada. Eu vim oferecer a você uma escolha. Você pode sair em uma guerra de atrito, tentando me sabotar, espalhando boatos, o que seria desagradável e, no final, inútil. Ou você pode aceitar uma aposentadoria digna. O hospital lhe pagará um generoso conselho vitalício em reconhecimento aos anos de serviço de sua família. Você manterá um título honorário de presidente emérita, poderá participar de eventos de caridade, cortar fitas, manterá a aparência de dignidade. Beatriz a encarou, incrédula. Você me humilha, toma tudo o que é meu e me oferece esmolas. Eu ofereço a você uma saída honrosa, algo que você não me ofereceu há 10 anos, disse Helena, a voz ainda calma, mas com um fundo de aço. Você pode manter seu orgulho e perder tudo o que resta, ou pode engolir seu orgulho e salvar as aparências. A escolha, como sempre, é sua. Ela se levantou. Vou lhe dar 24 horas para decidir. A equipe de mudanças voltará amanhã. Espero que até lá, a senhora tenha tomado a decisão mais prudente. Ela saiu do escritório sem esperar por uma resposta, deixando Beatriz sozinha com o eco de suas palavras e a amarga realidade de sua derrota. O resto do dia de Helena foi uma maratona de reuniões. Com o departamento financeiro, ela ordenou uma auditoria completa em todos os contratos de fornecedores. Com o RH, ela solicitou um levantamento de todos os cargos, salários e avaliações de desempenho. Com a equipe de TI, ela traçou um plano de emergência para a implantação de um sistema de prontuários eletrônicos. Ela era incansável, sua mente afiada, cortando anos de inércia e burocracia.
No final do dia, exausta, mas energizada, ela estava em seu novo escritório. Ainda vazio, exceto por uma mesa e uma cadeira temporárias. A única coisa que ela havia colocado sobre a mesa era uma foto de Léo. Ricardo bateu na porta, parecendo ainda mais perdido do que pela manhã. "Posso falar com você?" ele perguntou. "Se for sobre o hospital, sim", ela respondeu, sem levantar os olhos de um relatório. "É sobre... nós." Ela finalmente o encarou. "Não existe nós, Ricardo. Não há 10 anos. Você fez sua escolha naquela noite. Eu fiz a minha. E agora estamos aqui." "Eu fui um covarde", ele disse, a voz embargada. "Eu sei disso. Eu me arrependo todos os dias da minha vida. Eu amava você, Helena. Eu ainda..." "Não", ela o interrompeu, levantando a mão. "Não termine essa frase. Você não amava. Quem ama, protege. Quem ama, luta. Você amava o conforto, a segurança, o dinheiro da sua mãe, e você escolheu isso. É simples assim." Ela se levantou e caminhou até a grande janela, que tinha uma vista panorâmica da cidade. "Eu não odeio você, Ricardo. Para odiar é preciso sentir algo. E eu não sinto nada. Você é o diretor administrativo deste hospital. Um hospital que, sob a sua supervisão e a de sua mãe, quase faliu. Eu sugiro que você se concentre em provar o seu valor profissional para mim, porque como presidente, eu só mantenho na minha equipe os melhores. Sua conexão familiar não é mais um trunfo. Pode, na verdade, ser um passivo." O recado foi brutalmente claro. A mulher que ele abandonara agora era sua chefe, e ela exigiria dele a competência que ele nunca precisou ter. Ele era apenas mais uma peça no tabuleiro dela. "Eu entendi", ele disse, baixinho, e saiu da sala, fechando a porta atrás de si. Sozinha, Helena olhou para as luzes da cidade se acendendo. A jornada fora longa e solitária. A vitória tinha um gosto complexo. Não era a doçura pura que ela imaginara. Era o gosto da justiça, sim, mas também o da responsabilidade imensa que agora pesava sobre seus ombros. Ela pegou a foto de Léo. Seu plano não era mais sobre vingança contra Beatriz ou Ricardo. Era sobre transformar aquele lugar. Era sobre construir um legado que seu filho pudesse se orgulhar. O reinado da rainha exilada havia terminado. O da nova rainha, forjada no fogo e na disciplina, estava apenas começando, e ela governaria não com o poder herdado do sangue, mas com a autoridade conquistada pelo mérito. A auditoria, conduzida por uma empresa externa e implacável, revelou o que Helena já suspeitava. Contratos superfaturados com fornecedores amigos da família Alencar, departamentos inteiros operando com equipamentos da Idade da Pedra e um desperdício colossal de recursos por pura ineficiência. Com os dados em mãos, Helena agiu cirurgicamente. Contratos foram renegociados ou cancelados. Um plano de modernização de equipamentos foi aprovado e iniciado, começando pelos mais críticos, a radiologia e a UTI. O projeto de digitalização dos prontuários, que se arrastava há anos nos arquivos de Ricardo, foi colocado em regime de urgência. Mas a mudança mais profunda não estava nas planilhas ou nos equipamentos. Estava na cultura. Helena passava mais tempo nos corredores do que em seu escritório. Ela conhecia as enfermeiras pelo nome, almoçava com os residentes, participava das reuniões de equipe das diferentes alas. Ela instituiu um programa chamado Voz Ativa, com caixas de sugestões, agora digitais e anônimas, e reuniões mensais abertas onde qualquer funcionário podia falar diretamente com ela. Essa abordagem gerou ondas de choque. A velha guarda, leal a Beatriz, via-a como uma populista perigosa. Os mais jovens e os mais sobrecarregados, no entanto, começaram a vê-la como uma lufada de ar fresco, uma líder que realmente se importava. A resistência, no entanto, existia. Beatriz, após a humilhação inicial, escolheu a rota da aposentadoria, oferecida por Helena, mas não a da paz. Ela se tornou uma presidente emérita fantasma, usando seu título para espalhar veneno. Em chás de caridade e eventos sociais, ela sussurrava para quem quisesse ouvir sobre a aventureira sem escrúpulos que havia tomado o hospital, uma mulher sem tradição, sem família, sem classe, que estava destruindo o legado de gerações. Essas farpas, no entanto, perdiam força a cada notícia positiva que saía do hospital. A inauguração de uma nova ala de cardiologia, a redução drástica no tempo de espera do pronto-socorro, a contratação de novos especialistas renomados. Helena combatia a fofoca com resultados. O fantasma mais presente, no entanto, era o de Ricardo. Trabalhar sob o comando de Helena era uma tortura diária. Ele a via nas reuniões, imponente e brilhante, dissecando seus relatórios com uma precisão que o fazia se sentir um estudante inepto. A distância profissional que ela impunha era uma muralha de gelo.
Ele se esforçava, trabalhava até tarde, tentava antecipar as demandas dela, não por ambição, mas por uma necessidade desesperada de obter um pingo de aprovação, um aceno de reconhecimento que nunca vinha. Seu casamento com Verônica, uma socialite escolhida por sua mãe, que nunca fora baseado em um grande amor, começou a ruir sob a pressão. Verônica sentia o cheiro do fracasso da família Alencar e a presença magnética de Helena, e seu ressentimento crescia a cada dia. Você se arrasta como um cãozinho atrás dela, Ricardo. Ela o acusou uma noite. Todos estão comentando. O grande herdeiro dos Alencar virou o capacho da nova dona. Que humilhação! Você não entende. Ele tentava argumentar. Ah, eu entendo perfeitamente. Você está fascinado por ela. Sempre esteve. E o pior é que ela nem te olha. Ela te despreza. E com razão. Em um final de tarde particularmente desgastante, após uma reunião onde Helena desmantelou seu plano orçamentário na frente de toda a diretoria, Ricardo a esperou no estacionamento. Ele precisava falar, precisava tentar quebrar aquela barreira. Helena, por favor, espere, ele disse, aproximando-se quando ela estava prestes a entrar em seu carro. Ela se virou. A expressão impassível. Doutor Alencar, algum problema? Eu não aguento mais isso, ele desabafou, a voz carregada de desespero. Essa formalidade. Eu sei que errei. Eu sei que fui o pior dos homens. Mas eu preciso que você saiba que não houve um único dia nesses 10 anos em que eu não pensei em você, em que eu não me arrependi. O arrependimento é uma emoção inútil se não leva à ação no momento certo, Ricardo, ela disse. A voz fria. Seu momento de agir foi há 10 anos. Você não o fez. Fim da história. E o nosso filho? Ele perguntou. A palavra saindo com dificuldade. Minha mãe me disse que você resolveu o problema. A expressão de Helena mudou. O gelo em seus olhos se transformou em uma chama perigosa. Sua mãe mentiu, como sempre. Nós temos um filho. O nome dele é Leonardo. Ele tem 10 anos. É o menino mais inteligente, gentil e corajoso que eu conheço. E ele é meu. Só meu. Você perdeu o direito de chamá-lo de filho na mesma noite em que perdeu o direito de me chamar pelo primeiro nome. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Um filho. Um menino de 10 anos. A realidade o atingiu com a força de um trem. Ele está aqui, na cidade? Eu posso vê-lo? Não. A resposta de Helena foi imediata e definitiva. Você não vai se aproximar do meu filho. Você não vai contaminar a vida dele com a sua fraqueza e o seu arrependimento tardio. Ele tem uma vida feliz, estável e cheia de amor. Ele não precisa de um pai fantasma aparecendo uma década depois para aplacar a própria culpa. Helena, por favor, ele implorou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. É meu direito. Você abdicou dos seus direitos naquela noite, ela retrucou, a voz subindo pela primeira vez. Você não tem direito a nada. Você é um estranho. E vai continuar sendo. Ela entrou no carro e partiu, deixando-o sozinho no estacionamento, quebrado em 1 milhão de pedaços. A revelação de que tinha um filho que ele nunca conhecera, era uma dor mais profunda do que a perda do hospital, do status, de tudo. Era a perda de sua própria alma. Naquela noite, Helena chegou em casa abalada. A couraça que ela construíra com tanto cuidado havia sido arranhada. Ver a dor de Ricardo ao saber de Léo não lhe trouxe satisfação, apenas um gosto amargo na boca. Léo a encontrou na sala, olhando pela janela, perdida em pensamentos. Mãe, tá tudo bem? Ele perguntou, com sua sensibilidade habitual. Ela se virou e o abraçou, mais forte do que o normal. Tá tudo bem, meu amor. Só um dia longo. O hospital novo é muito difícil? Às vezes, ela admitiu. Mas vale a pena. Ela o olhou nos olhos. Léo, eu preciso te perguntar uma coisa. Você alguma vez sentiu falta de ter um pai? Léo pensou por um momento, a testa franzida. Acho que não. Quer dizer, às vezes os meninos na escola falam dos pais deles. Mas eu tenho você e a vovó Clara. Isso basta, né? Sim, meu amor. Ela disse, o coração apertado. Isso basta. Mas a semente da dúvida havia sido plantada. Sua cruzada, antes tão clara e linear, começava a mostrar suas complexidades emocionais. O plano previa a tomada do hospital. Previa a reestruturação, o sucesso. Mas não previa o peso dos fantasmas do passado, a dor nos olhos de um homem quebrado, ou a pergunta inocente de um filho que não sabia que seu pai estava agora a apenas alguns quilômetros de distância, trabalhando no mesmo prédio que sua mãe. A vitória estratégica era completa. Mas a paz de espírito, Helena começava a perceber, era um campo de batalha totalmente diferente e muito mais traiçoeiro. Em meio a tudo isso, uma crise real se abateu sobre o hospital. Um surto de uma infecção bacteriana resistente
começou a se espalhar pela UTI. Foi o primeiro grande teste da liderança de Helena. Ela montou um comitê de crise, trabalhando dia e noite com a equipe de infectologia. Ela estava em seu elemento, calma sob pressão, tomando decisões baseadas em dados, comunicando-se de forma transparente com a equipe e com as famílias dos pacientes. Foi durante essa crise que Ricardo, talvez pela primeira vez, viu a verdadeira dimensão de Helena. Ela não era apenas uma executiva fria, era uma líder nata, inspirando confiança e ação. E ele, em sua função de diretor administrativo, teve que trabalhar com ela, lado a lado, nas longas noites de vigília. A intimidade forçada pela crise não era romântica, mas profissional. E foi nessa arena que ele, timidamente, começou a tentar provar seu valor, não como um ex-amante arrependido, mas como um profissional competente. A batalha pela alma do hospital estava vencida. A batalha pelos corações e mentes das pessoas que o habitavam, incluindo o dela própria, estava apenas começando. Sob a liderança firme de Helena, o hospital conseguiu conter o surto em tempo recorde, com uma taxa de mortalidade muito menor do que a média para casos semelhantes. A resposta eficiente e transparente foi notícia, solidificando a reputação de Helena como uma gestora de crise de primeira linha e silenciando muitos dos críticos restantes. Beatriz, de seu exílio dourado, viu suas fofocas perderem totalmente a atração diante do sucesso tangível e da admiração crescente que a equipe demonstrava por Helena. A matriarca deposta começou a sentir o peso real de sua irrelevância, uma punição talvez mais cruel para ela do que a perda do poder em si. Ela tentou uma última cartada. Convocou uma reunião com os poucos membros do conselho que ainda lhe devotavam alguma lealdade sentimental, tentando criar um comitê de supervisão ética para monitorar as práticas da nova gestão. A manobra foi tão transparente e patética que até seus aliados a aconselharam a recuar. Acabou, Beatriz, disse-lhe um velho amigo da família. Você está se tornando uma caricatura. Deixe estar. Pelo menos preserve o nome da família. A derrota final de Beatriz não foi em uma sala de reuniões, mas no silêncio de sua mansão vazia, onde ela finalmente percebeu que seu império não havia sido roubado, mas perdido por sua própria soberba. Enquanto a influência de Beatriz minguava, a de Ricardo passava por uma transformação complexa. Durante a crise, ele trabalhou incansavelmente. Não por ordem, mas por uma recém-descoberta sensação de responsabilidade. Ele coordenou a logística de suprimentos, garantiu que os protocolos de isolamento fossem seguidos à risca e atuou como uma ponte eficaz entre a equipe médica e a administrativa. Helena notou. Ela não o elogiou abertamente, mas a hostilidade profissional em suas interações diminuiu, sendo substituída por uma neutralidade eficiente. Ela começou a delegar-lhe tarefas mais complexas, testando seus limites. Ricardo, pela primeira vez na vida, sentiu-se motivado por algo além do medo de sua mãe ou do desejo de impressionar uma mulher. Ele estava motivado pelo trabalho em si, pela sensação de ser útil, de fazer parte de uma solução. Essa nova dinâmica não passou despercebida por Helena. Em noites solitárias, em seu escritório, após Léo já estar dormindo, ela se pegava pensando na ironia de tudo aquilo. Seu plano de 10 anos fora meticulosamente desenhado para excluí-lo, para torná-lo uma nota de rodapé em sua história de sucesso. E agora, ele estava se tornando um componente funcional, talvez até valioso, de sua nova engrenagem. Isso a perturbava. A narrativa limpa de vítima e algoz, de heroína e vilão, estava se tornando turva. Uma noite, ela decidiu visitar Dona Clara, a velha amiga, que agora vivia em uma casa confortável que Helena lhe comprara, ainda era sua bússola moral. Sentadas na varanda, tomando chá como nos velhos tempos, Helena desabafou. Eu não sei o que sentir, Clara. Parte de mim queria que ele fracassasse, que provasse ser o inútil que eu sempre acreditei que ele era. Mas ele está mudando. Está trabalhando duro, e eu me odeio por reconhecer isso. Dona Clara sorriu com sua sabedoria tranquila. Minha filha, você não o odeia por reconhecer a mudança dele. Você tem medo do que essa mudança significa para você.
Sua raiva foi seu combustível por uma década. Foi a armadura que a protegeu. Agora que a guerra principal acabou, a armadura está pesada e você tem medo de tirá-la e ver o que há por baixo. Ela colocou a mão sobre a de Helena. As pessoas podem mudar, Helena. A pergunta não é se ele mudou, é se você está disposta a aceitar essa possibilidade. Não por ele, por você. O perdão às vezes não é para libertar o outro, é para libertar a si mesma. As palavras de Clara ecoaram na mente de Helena nos dias seguintes. Ela começou a observar Ricardo com outros olhos. Viu não apenas o homem que a abandonou, mas um homem lutando para se redefinir, assombrado por seus próprios demônios. O ódio, que fora o motor de sua ascensão, começava a falhar, substituído por uma exaustão emocional. A vitória era sua, inquestionável. Mas ela estava feliz. A satisfação do sucesso profissional era imensa. Mas um vazio persistia. Ela olhava para Léo e se perguntava se sua cruzada pessoal, ao protegê-lo de um pai fraco, não o estava privando de algo, por menor que fosse. A confrontação que mudaria tudo veio não de Beatriz ou Ricardo, mas do próprio Ricardo com sua mãe. Impulsionado pela dor de saber que tinha um filho e pela necessidade de romper definitivamente com o passado que o acorrentava, ele foi até a mansão Alencar. Encontrou Beatriz na sala de estar. O mesmo cenário da expulsão de Helena, agora um palco para um acerto de contas diferente. Eu sei sobre o menino, disse Ricardo sem rodeios. Eu sei que você mentiu para mim. Você me disse que ela tinha se livrado dele. Beatriz, pela primeira vez, pareceu genuinamente abalada pela fúria do filho. Eu fiz o que era necessário para proteger você. Para proteger nossa família. Proteger? Você destruiu qualquer chance que eu tinha de ser um homem, ele gritou, a voz ecoando na sala silenciosa. Você me transformou em um covarde. Tirou de mim a mulher que eu amava e o meu próprio filho. Por quê? Por orgulho? Por dinheiro? Por nosso legado, ela retrucou tentando manter a autoridade. Um legado que aquela aventureira e o bastardo dela teriam manchado. O nome dele é Leonardo, bradou Ricardo. E ele não é um bastardo. Ele é seu neto. Um neto que você nunca vai conhecer, porque você preferiu seu orgulho à sua família. Você não construiu um legado, mãe. Você construiu uma prisão. E eu vivi nela a minha vida inteira. Mas acabou. Hoje, eu não sou mais seu fantoche. Eu não sou mais o herdeiro dos Alencar. Eu sou apenas Ricardo. E se a Helena um dia me permitir, talvez eu possa ser o pai do Léo. Ele se virou e saiu, deixando Beatriz sozinha. Suas palavras cruéis de uma década atrás, agora assombrando-a na forma de um silêncio esmagador. O legado que ela tanto protegeu se resumia a uma casa vazia e um filho que finalmente a rejeitara. Ricardo, sentindo-se estranhamente leve após a explosão, foi direto para o hospital. Era tarde, mas ele sabia que Helena estaria lá. Ele a encontrou em seu escritório, revisando alguns gráficos. Helena, ele disse, a voz firme, diferente de todas as vezes anteriores. Eu preciso dizer uma coisa, e depois, eu prometo que vou aceitar qualquer que seja a sua decisão. Para sempre. Ele respirou fundo. Eu confrontei minha mãe. Eu rompi com ela, com o nome, com tudo. Eu sei que isso não muda o passado. Eu sei que não apaga a minha covardia. Mas eu precisava que você soubesse que o homem que te abandonou naquela noite não existe mais. Ele começou a morrer ali mesmo, e terminou de morrer hoje. E eu não estou pedindo perdão, porque sei que não o mereço. Eu não estou pedindo para ver o Léo. Eu estou pedindo uma chance, por menor que seja, de merecer o direito de um dia, talvez, pedir para conhecê-lo. Deixe-me provar, não com palavras, mas com ações, que eu posso ser um homem de valor. Dê-me tarefas, responsabilidades, teste-me. Se eu falhar, eu desapareço da sua vida e da dele para sempre. Mas se eu não falhar, talvez um dia você possa contar a ele que o pai dele não era um monstro completo, apenas um homem fraco, que demorou demais para encontrar sua força. Helena o ouviu em silêncio, o coração batendo forte. A sinceridade em sua voz era inegável. A dor em seus olhos era real. Ela viu ali não um menino mimado, mas um homem no fundo do poço, tentando escalar para fora. As palavras de Dona Clara voltaram à sua mente. O perdão para libertar a si mesma. A armadura pesada. Ela caminhou até a janela, olhando para a cidade iluminada. Sua vingança estava completa. Beatriz fora derrotada. Ricardo, quebrado e reconstruído. O hospital, salvo. Mas e ela? Ela ainda estava presa àquela noite de 10 anos atrás. Talvez, apenas talvez, o último capítulo de seu plano não fosse sobre vitória, mas sobre graça. O hospital está lançando um novo programa comunitário, ela disse, a voz baixa, sem se virar. Um ambulatório móvel para atender crianças em bairros carentes. É um projeto complexo, com logística difícil e pouco glamour. Requer dedicação total.
noites e fins de semana. Ela se virou e o encarou. O projeto precisa de um coordenador. O trabalho é seu. Se você o fizer funcionar. Não era um perdão, não era uma promessa, mas era uma porta, entreaberta, uma chance. A primeira que ela lhe dava em 10 anos. Ricardo sentiu os olhos marejarem, mas desta vez não eram lágrimas de autopiedade, eram de uma gratidão avassaladora. Obrigado, Helena, ele sussurrou. Obrigado. Ele saiu da sala, deixando-a sozinha com seus pensamentos. Helena sentiu um peso sair de seus ombros, um peso que ela nem sabia que carregava. A guerra terminara, a reconstrução de todas as formas estava apenas começando. A vida, que por uma década fora meticulosamente controlada pela vontade e pelo planejamento de Helena, estava prestes a entregar-lhe uma situação que nenhuma planilha ou estratégia poderia prever. E como tantas vezes acontece, essa reviravolta veio através do que ela mais amava e protegia, seu filho, Léo. Era um sábado ensolarado. Léo, um menino ativo e apaixonado por futebol, estava jogando com os amigos em um parque perto de casa. Helena o observava de um banco, o coração transbordando de um amor sereno, sentindo-se, talvez pela primeira vez em muito tempo, em paz. A crise da infecção fora superada. O projeto do ambulatório móvel sob o comando de Ricardo estava começando a tomar forma com uma dedicação que a surpreendia, e o hospital prosperava. A armadura, como Dona Clara havia dito, estava finalmente começando a ceder. O grito agudo de uma das crianças atirou de seu devaneio. Seu coração gelou. Ela viu um aglomerado de meninos ao redor do balanço, e então ela viu Léo caído no chão, segurando o braço, o rosto contorcido de dor. Um acidente estúpido. Uma queda feia do balanço. Helena correu, o pânico tomando conta dela. O braço de Léo estava em um ângulo estranho, e o osso, terrivelmente, havia perfurado a pele, uma fratura exposta. O mundo de Helena, tão cuidadosamente ordenado, girou. Em meio ao pânico, seu instinto treinado assumiu. Não mexam nele! Alguém chame uma ambulância, rápido! Ela se ajoelhou ao lado do filho, a voz tremendo enquanto tentava acalmá-lo. Vai ficar tudo bem, meu amor. A mamãe está aqui. Vai ficar tudo bem. A ambulância chegou, e em uma decisão instintiva, Helena deu a ordem que selaria o destino de todos. Levem-no para o Misericórdia. É o mais próximo e eu confio na minha equipe. Naquele momento, ela não era a presidente do conselho, a mulher que tomara o hospital. Era apenas uma mãe assustada querendo o melhor para seu filho. A chegada da ambulância no pronto-socorro do Misericórdia foi como uma bomba. A notícia de que o paciente era o filho da presidente se espalhou como um raio. Helena, segurando a mão de Léo, foi levada para a sala de trauma, onde a equipe de ortopedia de plantão já estava a postos. A eficiência e o profissionalismo que ela mesma havia implementado agora trabalhavam a seu favor, mas isso não diminuía sua angústia. Ricardo, que estava no hospital revisando os planos do ambulatório móvel, ouviu o chamado de emergência pediátrica e correu para o pronto-socorro. Ao ver Helena ao lado da maca, o rosto pálido de terror, e o menino chorando, ele entendeu. Seu coração parou. Aquele era seu filho. Ele nunca o vira antes, mas soube no mesmo instante. Os olhos, o formato do rosto. Era como se olhar em um espelho do passado. Ele ficou paralisado na porta, uma tempestade de emoções o atingindo. A alegria avassaladora de finalmente vê-lo, a dor lancinante de vê-lo sofrer, a culpa paralisante de sua ausência. O ortopedista de plantão, Dr. Silveira, avaliou a fratura. É uma fratura feia, Helena. Exposta. Precisamos levá-lo para a cirurgia imediatamente para limpar e alinhar o osso. Há risco de infecção. Helena assentiu, tentando manter a compostura. Faça o que for preciso, Silveira. Ele está em suas mãos. Enquanto levavam Léo para o centro cirúrgico, Helena ficou para trás na sala de espera, desabando em uma cadeira. Foi quando ela sentiu uma presença. Era Ricardo, parado a uma distância respeitosa. Helena, eu sinto muito, ele gaguejou. Ele vai ficar bem. O Dr. Silveira é o melhor. Helena apenas o olhou, os olhos cheios de lágrimas. A armadura havia se desintegrado completamente. Ela não era a presidente, ele não era o subordinado. Eram apenas um homem e uma mulher, unidos pela dor e pelo medo por seu filho. Sem pensar, ela fez um gesto para a cadeira ao lado dela. Ele se sentou, em silêncio. Nenhum dos dois sabia o que dizer. As palavras eram inúteis. Apenas a presença compartilhada, a angústia mútua, preenchia o espaço entre eles. A notícia do acidente de Léo chegou aos ouvidos de Beatriz de uma forma inesperada. A esposa de um dos médicos do conselho, presente em um evento de caridade com Beatriz, recebeu uma mensagem sobre a emergência no hospital.
Parece que o filho da nova presidente sofreu um acidente grave. Está em cirurgia agora. O nome do menino não foi mencionado, mas para Beatriz, a informação foi como um raio. O filho de Helena, seu neto. Um neto que ela negara, que ela tentara apagar da existência. Uma emoção que ela não sentia há décadas, talvez nunca, a dominou. Não era orgulho, não era raiva, era um medo primitivo, uma necessidade inexplicável de estar lá. Ela abandonou o evento, para o choque de suas companheiras, e dirigiu-se ao hospital, o mesmo hospital que ela agora evitava, que representava sua maior humilhação. Ela chegou à sala de espera do centro cirúrgico e viu a cena que a quebrou em definitivo. Helena e Ricardo, sentados lado a lado, não como inimigos, mas como pais, unidos em uma vigília silenciosa. E ela, a matriarca, a rainha deposta, era a estranha, a intrusa. Ela parou, incerta. Helena a viu primeiro. A raiva que ela esperava sentir não veio. Em seu lugar, havia apenas um cansaço profundo. Ricardo levantou o olhar e viu a mãe. Havia pena em seus olhos, não mais o ódio. Beatriz deu um passo hesitante. Como ele está? Ela perguntou, a voz fraca, despojada de toda a sua arrogância habitual. Ele está em cirurgia, respondeu Helena, a voz rouca. Beatriz olhou de Helena para Ricardo, e então para o chão. E ali, na antessala fria e estéril de um hospital, a mulher que nunca se curvara, que nunca admitira um erro, desmoronou. Me perdoem, ela sussurrou, as lágrimas finalmente vencendo uma vida inteira de orgulho. Me perdoem, por tudo. Eu fui uma tola, cega. Eu só quero que meu neto fique bem. A confissão, despida de qualquer artifício, pairou no ar. Era o som da rendição final, não do poder, mas do orgulho. A cirurgia pareceu durar uma eternidade. Os três, a conquistadora, o herdeiro caído e a rainha exilada, esperaram juntos naquele purgatório de ansiedade. 3 pessoas cujas vidas foram definidas pela guerra que travaram, agora forçadas a uma trégua pela vulnerabilidade de uma criança que era o elo perdido entre todos eles. Finalmente, o Dr. Silveira saiu, o semblante cansado, mas aliviado. A cirurgia foi um sucesso, ele anunciou. Conseguimos limpar a ferida e alinhar o osso perfeitamente. Ele é um menino forte, vai precisar de gesso, fisioterapia, mas vai se recuperar 100%. Um suspiro coletivo de alívio encheu a sala. Helena chorou abertamente, a tensão de horas se desfazendo. Ricardo colocou uma mão hesitante em seu ombro. Um gesto de conforto que, pela primeira vez, não foi rejeitado. Beatriz apenas fechou os olhos, murmurando um graças a Deus para si mesma. Mais tarde, quando Léo estava instalado em um quarto privativo, ainda grogue da anestesia, Helena permitiu que Ricardo entrasse para vê-lo. Ele ficou ao lado da cama, apenas olhando para o rosto adormecido do filho, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Era um momento de uma beleza dolorosa. Helena o observava da porta. Depois de um tempo, ela se aproximou. Ele tem o seu sorriso, ela disse baixinho. Ricardo a olhou. A gratidão em seus olhos era avassaladora. Obrigado, Helena. Por isso, mais tarde, Beatriz aproximou-se timidamente da porta do quarto. Eu posso... só por 1 minuto? Helena hesitou. Olhou para o filho adormecido, depois para a mulher quebrada à sua frente. As palavras de Dona Clara sobre o perdão ecoaram novamente. A guerra acabara. Era hora de assinar o tratado de paz. Só por 1 minuto, ela disse, e se afastou, dando-lhe espaço. Beatriz entrou no quarto e se aproximou da cama. Ela olhou para o rosto do neto, o único legado de sangue que realmente importava. Um legado que ela quase destruiu. Gentilmente, com a mão trêmula, ela tocou um dos cachos de cabelo do menino. Naquele toque, uma década de amargura começou a se dissolver. A vingança de Helena estava completa, mas a vitória final não foi a tomada do hospital. Foi aquele momento de rendição, de humanidade compartilhada na frágil luz de um quarto de hospital. Foi a compreensão de que, às vezes, a maior força não está em construir impérios, mas em saber quando perdoar para poder reconstruir pontes. Ricardo, com a permissão cautelosa de Helena, começou a fazer parte da vida do filho. A princípio, eram visitas curtas ao hospital, levando gibis ou o videogame que Léo tanto queria. Ricardo era desajeitado, tímido, com medo de dizer a coisa errada. Léo, com a curiosidade natural de uma criança, o estudava.
Ele não o via como o pai que apareceu magicamente, mas como Ricardo, o homem legal que trabalhava com sua mãe e que parecia genuinamente interessado em seus desenhos de super-heróis e em suas estratégias de futebol. Helena observava essa interação à distância, o coração um misto de apreensão e alívio. Ela estabeleceu regras claras. Nada de promessas vazias, nada de presentes caros para comprar afeto, apenas presença e honestidade. Para sua surpresa, Ricardo cumpriu o acordo à risca. Ele estava aprendendo a ser pai um dia de cada vez, e sua dedicação ao projeto do ambulatório móvel parecia espelhar essa nova jornada pessoal. O projeto tornou-se um sucesso estrondoso, levando cuidados pediátricos de qualidade a milhares de crianças que nunca tinham tido acesso a eles. Ricardo não estava mais na sombra de ninguém. Ele estava construindo seu próprio pequeno legado, tijolo por tijolo. Beatriz também mudou. O choque de quase perder um neto que ela nunca conhecera a quebrou, mas a reconstruiu de uma forma diferente. Ela pediu a Helena que a deixasse fazer trabalho voluntário no hospital. A princípio, Helena desconfiou, mas a persistência de Beatriz era humilde. Ela começou na brinquedoteca da pediatria, lendo histórias para as crianças. A antiga matriarca, que antes só se preocupava com balanços e status, agora se via consolando uma mãe aflita ou fazendo um menino doente sorrir. Ela encontrou um propósito que o poder e o dinheiro nunca lhe deram. Suas visitas a Léo eram raras e sempre supervisionadas por Helena. Eram encontros quietos, onde ela simplesmente o observava, uma admiração silenciosa em seu olhar. Ela estava aprendendo a ser avó, e a primeira lição era a da paciência. Um dia, Léo, já sem o gesso e em plena fisioterapia, perguntou a Helena, com a franqueza de sempre: "Mãe, o Ricardo é meu pai, não é?" Helena respirou fundo. Era a conversa que ela adiara, mas sabia que era inevitável. "Sim, meu amor. Ele é. E a dona Beatriz é minha avó?" "Sim." Léo ficou em silêncio por um momento, processando. Por que eles não estavam com a gente antes? Helena sentou-se ao lado dele e escolheu suas palavras com cuidado, deixando de lado a amargura. "Porque às vezes, os adultos cometem erros, Léo. Erros grandes. E eles demoram muito tempo para aprender a consertá-los. Seu pai e sua avó cometeram um erro há muito tempo. Mas eles estão tentando aprender agora. Estão tentando consertar as coisas." "Ah", disse Léo, como se essa fosse a explicação mais lógica do mundo. "Tudo bem, então." Para ele, era simples assim. A ausência fora um fato. A presença era a nova realidade. E ele, com sua sabedoria infantil, estava disposto a aceitá-la. A transformação no Hospital da Misericórdia era o reflexo da transformação pessoal de Helena. Sob sua gestão, a instituição não era apenas financeiramente sólida. Era um centro de excelência e compaixão. Ela implementou programas de bem-estar para os funcionários, parcerias com universidades e um fundo de caridade robusto, financiado por uma parte dos lucros, para cobrir tratamentos de pacientes sem condições. O nome Misericórdia finalmente fazia jus a si mesmo. Helena havia conquistado seu império, mas percebeu que o verdadeiro poder não estava em possuí-lo, mas em usá-lo para o bem. A vingança, que fora sua estrela guia, revelou-se apenas o navio que a levou à costa. O verdadeiro destino era a construção de algo duradouro e positivo. Cerca de 1 ano após o acidente, em uma tarde de outono, Helena estava em seu escritório, o mesmo que fora o centro do poder de Beatriz. A sala, agora, era decorada com um estilo moderno e minimalista. Em vez de retratos a óleo dos ancestrais Alencar, as paredes exibiam fotos dos funcionários do hospital e desenhos coloridos feitos pelas crianças da pediatria. A grande janela não era mais uma moldura para o poder sobre a cidade, mas um ponto de observação para a vida que pulsava lá fora e dentro do hospital. Houve uma batida na porta. Era Ricardo. Ele não parecia mais um homem quebrado, mas um homem que encontrara seu centro. "Helena, vim trazer o relatório final do 1º ano do ambulatório móvel", disse ele, colocando a pasta em sua mesa. "E Léo me pediu para te entregar isso." Ele lhe estendeu um envelope. Dentro, um desenho. Eram 4 figuras de palito, de mãos dadas. Uma mulher alta, Helena, um menino no meio, Léo, um homem um pouco desajeitado, Ricardo, e uma senhora de cabelos brancos, Beatriz. Acima do desenho, Léo havia escrito em letras grandes: "Minha família." Helena sentiu um nó na garganta.
Olhou para Ricardo, que sorriu, um sorriso genuíno e sem resquícios de culpa. Ele convidou a mim e a minha mãe para assistir ao jogo dele no sábado, disse ele. Acho que estamos progredindo. Acho que sim, ela respondeu, a voz embargada. Depois que ele saiu, Helena ficou olhando para o desenho. Sua jornada havia começado com uma expulsão, com a destruição de uma família. E agora, 10 anos depois, de forma tortuosa e improvável, ela havia se tornado o centro de uma nova configuração familiar, uma família forjada não pelo sangue ou pela convenção, mas pela dor, pelo perdão e pela reconstrução. Ela pegou o desenho e o colocou ao lado da foto de Léo em sua mesa. Seu olhar se voltou para a janela. Lá embaixo, a vida no hospital seguia seu curso. Ambulâncias chegavam. Pessoas entravam e saíam, uma colmeia de humanidade em seu fluxo constante de dor e cura. A promessa que ela fizera a si mesma naquela noite fria fora cumprida, mas o resultado era muito mais rico e complexo do que sua jovem mente cheia de raiva poderia ter imaginado. Ela não apenas tomou o hospital de sua sogra, ela o transformou. Ela não apenas se vingou de Ricardo, ela, inadvertidamente, lhe deu a chance de se tornar o homem que ele deveria ter sido. E no processo, ela se libertou das correntes de seu próprio passado. Sua vitória não foi a conquista de um império, mas a construção de um legado de resiliência, de inteligência estratégica, mas acima de tudo, de uma inesperada capacidade de graça. Helena Costa não era mais a menina expulsa, nem a executora implacável. Era a arquiteta de seu próprio destino, uma mulher que aprendeu que, às vezes, o maior poder reside em transformar as ruínas do passado na fundação de um futuro que ninguém poderia prever. Ela sorriu, uma paz genuína finalmente se instalando em sua alma. A guerra havia acabado, e ela, a vencedora, estava finalmente em casa.